Pensamento acelerado, espasmos musculares, falta de ar, enxaqueca, aquele frio na barriga. Certamente todo mundo já experimentou um desses sintomas em algum nível. Isso é ansiedade. Ansiedade, portanto, ela é sempre o efeito, nunca é a causa. Da mesma maneira que a febre é efeito de alguma outra coisa, uma dor no dente pode ser efeito de algum outro problema mais profundo, a ansiedade ela é um sintoma, ela é um efeito, ela se refere a todas essas sensações desagradáveis, desconfortáveis, quando a gente pensa sobre algo no futuro. Então, tudo que a gente pensa relacionado ao futuro e que gera sofrimento, que gera esse desconforto, é chamado de ansiedade. Lembrando que a gente pode pensar sobre coisas boas do futuro, como por exemplo, uma viagem. Assim, a pessoa ela pode sentir, ela pode experimentar todas essas sensações desagradáveis ao pensar numa viagem que ela se planejou, que ela gostaria muito de fazer. E quando a gente pensa sobre algo ruim do futuro, essencialmente são os nossos medos, as nossas preocupações, o medo de morrer, o medo de perder alguém importante, preocupações com questões financeiras, preocupações com o emprego, possibilidade de ser demitido ou não, preocupações com o futuro dos filhos, preocupação com o próprio futuro, preocupações em ficar sozinho, se está sendo traído, e aí a lista vai longe. Eu lembro de um paciente, por exemplo, que estava tendo crises de ansiedade, tá? Porque a gente pode ter níveis de ansiedade, né? Às vezes pode ser uma ansiedade pontual, aguda, às vezes pode fazer parte do dia a dia da pessoa de maneira bastante intensa, recorrente, que limita o viver, o dia a dia, a rotina daquela pessoa, podendo inclusive culminar para outras questões mais severas, como crises de ansiedade mais intensas, crise do pânico, enfim. E então esse paciente ele estava experienciando uma crise de ansiedade porque a namorada foi fazer um intercâmbio e volta e meia ela dava alguns perdidos. E aí ele passou a não dormir, a ter falta de apetite, a ter insônia, a checar o celular constantemente para ver o visto por último dela, checar possíveis postagens de amigas que estavam com ela. E aqui é importante ressaltar que quando a gente escuta frases no dia a dia sobre, olha, a gente não tem que relutar contra a ansiedade, a gente não tem que evitar, tem que deixar passar. Não é tão simples assim. Por quê? Se falar, por exemplo, uma frase dessa para quem está numa crise de pânico, para quem tem toque, não surte muito efeito, ao contrário, inclusive pode até deixar a pessoa até um pouco irritada com a situação, tá? Como dito, a ansiedade é um efeito. E para lidar com a ansiedade, a gente tem dois caminhos. O caminho para tratar o efeito apenas ou tratar as causas. O que significa exatamente tratar o efeito? Técnicas de relaxamento, meditação, respiração, medicamentos, distrações são bem-vindos, são válidos dentro de um nível, tá? Por quê? Porque a gente está desviando a atenção daquela dor. A ansiedade ela é uma dor tanto física, porque você sente esses efeitos, tanto quanto a causa da ansiedade também não deixa de ser bastante dolorosa. Da mesma forma que alguém pode estar com dor no dente, mas o dentista é só amanhã, e pode tomar um medicamento para conseguir tolerar, para amenizar essa dor. O mesmo acontece com a ansiedade, seja medicamento, seja atividade física, tem gente que gosta de sair para correr, para caminhar, sair com os amigos, comer, beber, enfim, tudo isso vai estar ajudando a amenizar momentaneamente aquela dor da ansiedade. Contudo, a gente tem o caminho das causas, que é o caminho mais eficaz no sentido de querer tratar o problema da tua causa em si, tratar o problema na raiz. Ambos são eficientes, ambos são válidos. Há momentos que a gente vai ter que apenas fazer uma manutenção, tratar mais o efeito em si. O paciente, por exemplo, ele poderia ter sido algo pontual ou algo que fosse recorrente do relacionamento deles e que estava ficando praticamente insalubre para ambos.
O tratar a causa nesse sentido seria exatamente entender o que de fato incomoda, o que de fato dói, o que de pior pode acontecer se aquilo que você tem medo ou aquilo que é o centro das suas preocupações de fato acontecer. E claro que são questionamentos difíceis, complicados e que muitas vezes complica da gente pensar tudo isso sozinho, que corre o risco de ficar numa areia movediça. E aí que entra a importância da terapia como uma ajuda, como um auxílio nessa busca, nessas questões, e inclusive a questão do autoconhecimento, que também não é das coisas mais simples. Saber o que gosta, saber o que não gosta, saber o que está incomodando, saber o que dá prazer, de fato, são questões complexas e que muitas vezes a gente vai precisar sim de uma ajuda para poder atravessar tudo isso. Então a ansiedade, ela é um efeito, a causa são inúmeras, mas tudo aquilo que estiver passando pela nossa cabeça, que nos incomoda, que dói, que nos preocupa, é fácil reverberar para todos esses sintomas desagradáveis da ansiedade. E a gente lida com a ansiedade, seja tratando ela em teus efeitos, amenizando teus efeitos, ou tratando na causa. Um outro ponto importante é que nem sempre a ansiedade, medos, eles são ruins. Se a gente não tiver um mínimo de preocupação com como é que eu vou pagar as contas, como que está meu relacionamento, no que eu posso melhorar, como é que está o meu trabalho, no meu emprego, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para me melhorar, estou falhando em alguma coisa. Se a gente não tiver o mínimo razoável dessas preocupações, a gente acaba criando um outro problema, porque fica como se uma espécie de dane-se para o mundo, dane-se para tudo, e aí é onde a gente se perde de maneira bastante complicada. Então fica um convite para o próximo vídeo, a gente conversar a diferença entre medos e fobias. Eu espero que tenha sido útil, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.